Olá, amigas e amigos do Jornal da Fórum. Tudo bem com vocês? Como estão aí? Hoje o debate vai ser pegar fogo aqui, hein? Vai ser quente o negócio. Eu brinquei que é o duelo de titãs. Leonardo Atushi, eu, Breno Altman e Renato Rovai debatendo sobre o banimento do Trump das redes sociais. Vocês sabem que nós estamos metá-metá, né? Metade acha que foi correto, e metade acha que é uma censura, que uma hora esse negócio pode virar contra a gente. Bom, a gente vai ver aqui como é que está a posição de cada um, mas antes de chamá-los, vou dar um alô aqui para quem já está nos seguindo, sempre lembrando que é muito importante vocês se inscreverem no nosso canal, se tornarem membros, assim vocês apoiam a mídia alternativa. Se quiserem fazer perguntas, já sabem que também podem fazer superchats que eu leio durante a transmissão. Olha só, Daniel Dantas, diferente dos extremistas que ferem os termos, o cumprimento da suspensão ou banimento passa a ser facultado à proprietária da rede que hospeda o conteúdo. Davi Salgado, boa tarde. Penso que sim, essas redes usam e descartam as pessoas quando bem entendem. Quais os critérios? Amanhã serão vocês os censurados. Tiago Montanha, boa tarde. Para mim, o ponto é quem e sob quais critérios irá banir alguém? Um bilionário ou um funcionário seguindo uma lei? É demais. Acho que Trump cometeu violações suficientes para ser banido. Crasso Brasil, censura não é a palavra correta, mas sim banimento. Marcelo Nogueira, boa tarde, Quarteto Fantástico Progressista. Olha só, já ganhamos apelidos aqui. Marcelo Nogueira, Daniel Dantas, o Brasil 247, o DSM tem cada um seu Discord, que tem também uma das finalidades de ser uma rede social. E esta plataforma que o Rony Teles está usando? Beto Ramos, Atushi e Altman, percebam que vocês foram colocados no centro, querem bater em vocês pela direita e pela esquerda. Cuidado, não, Beto, isso aqui é só um debate. Somos todos super amigos, né? Aliás, em vez de Quarteto Fantástico, o nome deveria ser Super Amigos, porque somos os quatro bastante amigos e amigos e pessoas civilizadas em geral sabem como discordar civilizadamente. Bom, vamos trazer aqui os nossos 3 debatedores aqui. Vamos ver aí. Leonardo Atushi, Renato Rovai e Breno Altman. Olá, meninos! Como estamos? Olá, menina, tudo bem, socialista Morena? Tudo em paz? Estou aqui entre os marmanjos. Sinara, é importante dizer logo de cara que já teve uma dissidência do lado de lá. O Breno Altman veio de vermelho e já isolou o Atushi, né? Ficou o Atushi sozinho no time de preto. É bullying. Mas tem outra configuração possível aqui, que seria eu e o Breno Altman de um lado, que é ansiosos para ver o jogo do Santos contra o Boca Juniors, que é daqui a uma hora. Nós até já nos esquecemos quem é o Trump ou o Twitter. Eu só estou pensando no jogo, no Marinho. O que é isso? Você está querendo já esvaziar o nosso debate? Não pode. Não, vou estar aqui, mas eu estou já em concentração para jogar daqui a pouco. Eu sonhei a noite inteira que estava rolando um chocolate do Santos, Breno. Fica tranquilo que vai dar peixe. Olha só. O Trump está sendo empichado, tá? Só para vocês saberem. Daqui a pouco vamos botar lá. Não é tão importante quanto o jogo do Santos, será de convir, né, Atushi? Vamos para o quarto título da Libertadores. Não é futebol o assunto, tá? Eu vou organizando esta bagaça. Então, eu vou querer colocar... Para a gente começar, eu vou colocar só uma chamadinha da posição de nós 4, né? Começando pelo Rovai, que publicou um texto no site da revista Fórum, né, dizendo que o Twitter não erra ao punir Trump, e isso não significa todo o poder às plataformas. E aí teve o meu tweet que eu vou transformar em pergunta daqui a pouco para o Breno e para o Leonardo Atushi, que é dizendo: eu acho que Hitler tem todo o direito de mentir e incitar o ódio nas redes sociais. Do contrário, é censura. Seria assim mesmo? Olha a provocação. E aí tem 2 tweets do Breno que eu separei em que ele coloca a posição dele
completo absurdo a suspensão das contas de Trump no Twitter e em outras redes sociais, sem qualquer sentença judiciais a respeito. Pior ainda, gente de esquerda bater palmas para isso. Quer dizer que empresas privadas podem controlar a decisão sobre liberdade de expressão? Chocante como alguns setores de esquerda e os liberais se aproximam em certas horas. Ao invés de todo o poder aos sovietes, todo o poder aos donos do Twitter e do Facebook. É a consigna de unidade. Precisa desenhar o que significa liberalismo de esquerda ou é autoexplicativo? E aí teve também o tweet do Leonardo Atushi, também concordando com o Breno, falando: estou com Angela Merkel, as redes sociais devem ser reguladas pela sociedade e não podem ter o poder de definir quem tem ou não voz no debate político. Bom, acho que ficou claro, né, a posição de cada um, os dois, Breno e Leonardo, falando em nome da liberdade de expressão, e eu e o Rovai falando que, para fascista, cacete em cima. Se o Atushi fizesse esse tweet dele hoje, ele poderia dizer: estou com a Thaís Oyama. Olha a provocação do Rovai. Eu estou com o Lopes Obrador, estou com a Angela Merkel, estou com o Breno Altman. Né? Thaís Oyama, eu nem sabia qual era a posição dela, o Rovai é que está me trazendo. Mas, enfim. A Thaís Oyama, jornalista, publicou hoje um artigo falando por que será preciso defender Bolsonaro de Zuckerberg. Então vamos pegar já o gancho da Thaís para perguntar para vocês. A gente, se o Twitter, o Facebook e outras redes sociais banirem o Bolsonaro, eu sou a favor. Vocês vão se posicionar em favor do Bolsonaro, Leonardo e Breno? Essa pergunta é uma provocação, mas eu só queria antes fazer um comentário em relação ao artigo do Rovai que a gente publicou, que, aliás, achei muito bom. Ele fala assim, olha, o Twitter acertou ao banir o Donald Trump, mas isso não significa todo o poder às plataformas. O artigo é muito bom, só que, a meu ver, o título tem uma contradição, porque banir o Trump já significa todo o poder às plataformas. As plataformas já tiveram o poder de banir o presidente dos Estados Unidos. Então, a discussão de se essas plataformas têm poder ou não, ela deveria anteceder o banimento. Né? Você não pode banir e depois discutir, não, agora depois a gente regula. Eu acho que a gente tem que regular primeiro para depois chegar ao banimento. Né? Ou seja, a demonstração de que as plataformas têm todo o poder é o banimento em si. Então, essa é a primeira colocação que eu faço. Se o Bolsonaro vier a ser banido, obviamente que eu vou ser favorável a isso. Só que, repito, a mesma questão com o Trump. Não tem que ser uma consequência. Quer dizer, isso não tem que ser, na verdade, assim, quer dizer, antes do banimento tem que ter uma regulação social das redes sociais, das plataformas. Não cabe a elas decidir se o Bolsonaro pode falar ou se ele não pode falar. Né? Não é o poder não tem que ser dado ao Zuckerberg ou ao Jack Dorsey. Esse é meu ponto. Né? Acho que é claro ali a posição. Eu acho que é exagerado você falar, bom, o dono de uma rede social define, você pode falar, você não pode falar. Acho que isso é bem, bem perigoso, é um precedente perigosíssimo até. Breno? Um precedente antes. Eu acho que o conflito aqui, Sinara, não é entre liberdade de expressão e censura. O conflito é entre o poder do Estado e o poder das corporações privadas. Essa que é a discussão. Qual é o limite do poder das corporações privadas? Minha opinião. Em nenhuma situação, em absolutamente nenhuma situação, as corporações privadas que controlam as redes sociais podem decidir quem tem ou não tem voz. Em nenhuma situação, salvo sob sentença judicial. Então, se você me pergunta sobre o banimento do Bolsonaro, eu responderia de duas maneiras. Se o banimento fosse uma decisão da justiça, a favor. Sobram motivos para ele ser banido, aliás, para ele se afastar da presidência da República, aliás, para ele ser preso. Se essa for uma decisão do Twitter, do Facebook ou de qualquer rede, eu serei terminantemente contra, porque o empoderamento das corporações privadas é um mal maior do que o Bolsonaro. Nós vamos terminar no reino de Robocop. Vocês estão lembrados do filme de 87? Robocop, o que era Robocop? Delta City, uma cidade criada nas ruínas de Detroit, privatizada por uma empresa, a Omni Consumer Products, a OCP, que tinha poder de polícia, poder de justiça e todos os poderes na cidade. Era o suprassumo
do neoliberalismo, aliás, da combinação entre neoliberalismo e neofascismo. É um modelo da distopia fascista, que vai muito além de Bolsonaro. Portanto, se o Bolsonaro fosse banido por qualquer uma das corporações privadas que hoje controlam qualquer uma das redes, repito, sem nenhum problema, sem nenhuma hesitação, eu serei terminantemente contra. Não importa se ao meu lado está Thaís Oyama ou o próprio Capeta. Renato. Olha só, eu primeiro quero... Essa colocação do Atush, ela desqualifica o meu texto inteiro do título, mas tudo bem, porque na prática o que eu falo é o seguinte: quando eu falo não significa todo o poder das plataformas, eu vou explicar o que significa regulamentação, que é um debate que acontece, a regulamentação das plataformas, que eu participo e acontece há pelo menos 10 anos. Vou dizer para vocês que antes de 2010 a gente já discutia isso, que as plataformas e as consignas dos encontros dos blogueiros eram essas, né? Que o Google ia ser maior que a TV Globo, que a grande ameaça era essa. A gente discutiu lá na conferência de comunicação organizada pelo Lula isso. Então tem 15, 20 anos esse debate. Esse debate depende de regulamentação de legislação nacional. E o Twitter, o que eu acho engraçado é que as pessoas se deram conta agora que o Twitter bane, porque baniu o presidente dos Estados Unidos. Só que as contas do Podemos foram banidas há 2, 3 anos atrás em disputas eleitorais na Espanha. Contas de opositores no Equador foram banidas. Vem sendo banidas a conta do Maduro foi suspensa. Isso ele já vem fazendo há muito tempo. E vem fazendo, inclusive, por isso. Porque os estados nacionais permitem total liberalidade para as plataformas. Então, é preciso regulamentar nacionalmente, porque não existe uma lei internacional que prevê esse tipo de coisa. Cada estado vai determinar como se deve agir. Bom, no caso dos Estados Unidos, o Estado americano permite isso. E permite por quê? Porque o Trump, não é que ele fez um discurso de ódio, ele coordenou um ataque ao Capitólio. E num dado momento, aquilo que estava acontecendo colocava em risco a democracia do país. O entendimento do Twitter é que ele não poderia ser usado para isso. Como se fosse o caso da Fórum, eu faria o mesmo, eu derrubaria o Trump na hora. E se fosse a TV Globo ou a CNN, derrubariam ele do ar. Naquele exato momento, se ele estivesse dando uma entrevista e convocando as pessoas a atacarem o Capitólio, isso seria feito também. Porque, além de ser uma plataforma, ela também se confunde com o meio de comunicação. Porque é a partir da plataforma que você constrói a distribuição informativa, a superdistribuição informativa. Agora, o que eu defendo, então? Eu defendo uma legislação que proteja os estados nacionais, as democracias das grandes corporações. Nisso eu tenho absolutamente concordância com o Breno. Eles são um grande perigo. Agora, como resolve-se o problema? Deixa-se o Trump falar para poder, então, falar que a gente é contra as corporações? Eu discordo totalmente. Eu acho que muito pelo contrário. Você me pergunta, você é a favor ou contra que cancelem a conta do Bolsonaro hoje? Eu não vejo indícios suficientes para o cancelamento da conta dele. Eu acho que poderia ter punição, colocar fake news, mas para o cancelamento hoje eu não vejo. Eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos foi de uma gravidade excepcional. É absolutamente excepcional e ela tem que ser debatida nesse nível de excepcionalidade. É por isso que agora está tendo discussão do impeachment lá. Acho que eu falei demais aqui, mas tem uma galera aqui já no Superchat falando: Silvio Souza Júnior, e se as redes sociais privadas acabarem hoje criando um banimento total? A Globo já bane o Lula e o PT há 20 anos e ninguém fez nada. Tereza Domingos, obrigada pelo seu Superchat, ela não fez nenhuma pergunta. Thaís Braga Alves Neves, fascista se trata com cuspe. Breno, não estamos em 1917. Sempre odiei a internet, pois domina e emburrece. Devem ser reguladas. Quanto à regulamentação, acho que parece que está todo mundo meio de acordo, né? O que eu queria colocar para vocês é um ponto que é o seguinte. Eu até fiz o print de uma placa que tem nos bares que diz assim: reservado o direito de admissão, certo?
todo barzinho tem isso, vocês podem olhar de trás do balcão e tal. O que significa isso? Significa que se um cara entrar no boteco tocando terror, batendo e brigando, o dono tem direito de expulsá-lo. Por que seria diferente nas redes sociais? A gente entra nas redes sociais, a gente assina um termo que a gente concorda com as regras dessas redes. Se o Trump descumpriu as regras, por que ele não pode ser banido? Por que o presidente dos Estados Unidos está acima do cidadão normal, né? O cidadão comum? Qualquer pessoa que incita violência nas redes sociais, ela é banida. E por que não o presidente dos Estados Unidos? Eu queria que vocês comentassem isso. Posso só fazer um comentário em relação ao texto do Rovai? Pelo contrário, não quis desqualificar o artigo pelo título. Aliás, gostei muito do artigo. Só quis dizer que a regulamentação vem antes do banimento. E aí, quando você coloca ali, não significa todo poder, já é poder demais, na minha opinião, na mão dessas empresas. Sobre o caso do bar, o boteco está vendendo cerveja, pinga, cachaça, coxinha, o que seja. O Twitter está lidando com a informação. Né? Informação é um bem essencial para a democracia. Então, não acho que a comparação seja pertinente. Algumas pessoas falaram assim, não, mas é uma empresa privada, tem as suas regras, tal. Se você quer fazer diferente, cria a sua empresa, cria a sua rede social. Aí surgiu essa rede social que estava abrigando a extrema-direita ou a direita, esse Parler, inclusive para onde estava indo Bolsonaro, Ernesto Araújo. O que eles fizeram? O sistema baniu o Parler. Não pode entrar no celular Apple, não entra no celular Google, não pode hospedar na Amazon e não pode hospedar em lugar nenhum. Ou seja, existe uma pressão muito grande para silenciar um campo político nos Estados Unidos. Sobre o que o Silvio Souza falou, que é leitor nosso, não sei o que, o Lula é silenciado e ninguém nunca fez nada. Não, na verdade, houve uma tentativa de criar Conselho de Jornalismo, Conselho Federal de Jornalismo, houve uma tentativa de regulamentação da mídia. Eu acho que isso traz a necessidade de regulamentar os meios de comunicação e também as redes sociais. Alguns vão dizer, não, mas as redes sociais são só plataformas, não são veículos de comunicação. Mas elas são a arena política em si, por excelência. A meu ver, tem que ser regulamentadas. Acho que é isso que eu podia acrescentar para não comer muito o tempo alheio aí. Vamos lá. Breno? Não, eu acho, tal como o Atushi, que a comparação com o bar é ruim, e, Renato, a comparação com a TV Fora é péssima. Eu discordo das duas comparações. Não apenas porque o bar não lida com o direito de expressão, como a Fórum, como o 247, o Opera Mundi, são canais, não são plataformas no sentido das redes sociais. Esses canais têm sua linha editorial e produzem o seu conteúdo. As redes sociais são plataformas que dependem da produção de conteúdo por parte dos cidadãos. Portanto, elas são algo novo e por isso mesmo gera tanto debate. As redes sociais são espaços públicos sob controle privado. É uma contradição em si. Ou bem, esse espaço público terá propriedade pública para sanar essa contradição, ou virá a ser regulamentado para se aproximar de uma propriedade pública, ou bem, a propriedade privada terá todos os direitos sobre esse espaço público e esse espaço deixará de ser público, porque a propriedade privada dirá quem pode e quem não pode falar. Hoje é o Trump, amanhã é o Maduro, ontem foi o Chaves, depois de amanhã vai ser o Lula, conforme os interesses das plataformas. Por isso que, como essa discussão, para mim, é muito mais importante do que enfrentar o Trump ou o Bolsonaro, é muito, muito, muito mais importante, porque aí reside a essência da disputa dos tempos modernos, eu sou contra o critério da excepcionalidade. Porque a excepcionalidade marginaliza o debate principal. E o debate principal é as corporações privadas têm que ser enfraquecidas, de preferência liquidadas. De preferência... Uai, mas isso não é contra a liberdade de expressão? Você quer liquidar as plataformas? Não. A liberdade... A liberdade nada tem a ver. A relação entre liberdade e propriedade não é uma relação de causa-consequência, a não ser que a gente abrace uma ideia do liberalismo de que só é possível a liberdade com a propriedade privada. Não é possível a liberdade apenas com a propriedade privada. É possível a liberdade num grau, inclusive, muito maior com a propriedade pública.
A liberdade sobre propriedade privada é apenas a liberdade de quem é o dono da plataforma ou do canal. Então, eu creio que a adoção de qualquer critério de excepcionalidade, por mais simpático que seja, por mais bronca que a gente tenha, com toda razão do Trump ou do Bolsonaro, o critério dessa excepcionalidade não nos fortalece, nos enfraquece, porque empodera essas corporações privadas, que são em nome de quem? Não apenas as corporações da tecnologia da informação, mas o conjunto das corporações, que são em nome de quem Trump e Bolsonaro governam. Eles representam essas corporações, mesmo que algumas delas, momentaneamente, tenham contradições com Trump e Bolsonaro. Então, o meu ponto de vista, se a gente quiser uma comparação histórica, parte do debate que houve na Alemanha depois de 45. Depois de 45, prevaleceu a tese de que tinha que expurgar o nazismo na Alemanha. Todo mundo era a favor, dos liberais aos comunistas, era favorável a exterminar, a acabar com o nazismo na Alemanha. Quando a discussão foi, bom, o que a gente faz com as corporações em nome das quais o nazismo governou e que foram beneficiadas pelo nazismo, os liberais falaram, não, nós não podemos mexer na Krupp, nós não podemos mexer na Mercedes-Benz, as corporações a gente preserva. As corporações são a essência do problema e não a margem do problema. São muito mais importantes que o Trump e o Bolsonaro. Portanto, não pode haver excepcionalidade em relação a isso, porque isso nos enfraquece no embate contra as corporações. Renato. O que não fica claro no discurso do Breno, porque assim, ser contra as grandes corporações aqui, eu acho que não tem nenhum de nós que não é contra. Como regulamenta as grandes corporações. Então, o Breno parte de um pressuposto como se isso devesse ser uma liberdade internacional, né, total para qualquer uso das plataformas. Porque só é possível isso do ponto de vista internacional, como ele está falando. Só que as regulamentações são políticas nacionais, são discutidas em cada estado. Existe regulamentação, Breno. Existe regulamentação em todos os lugares em relação às plataformas. Veja a China, veja Cuba, veja a Arábia Saudita. Você tem os Estados Unidos, na própria Alemanha, na França, tem regulamentação para lidar com o Google, para lidar com o novo jornalismo. É que as regulamentações são diferentes. E elas percebem o limite de cada plataforma. Em alguns lugares, por exemplo, no Emirados Árabes, você não usa o WhatsApp. Você não usa o WhatsApp na China. Por quê? Porque eles consideram que aquilo pode ser uma ameaça ao seu sistema democrático. É uma compreensão do sistema democrático. E você pode limitar as plataformas. Os estados nacionais podem. E podem criar regulamentações para elas. Aqui a gente discutiu, Breno, durante muito tempo, e construímos aqui o Marco Civil da Internet, que dispõe, inclusive, sobre essas questões. É que ele não é utilizado no marco da lei, mas ele tem regulamentação para isso. Você percebe como não é uma terra de ninguém? E nessa terra de ninguém, não cabe... Renato. Eu não acho que é uma terra de ninguém. Eu acho que as regulamentações que existem, elas são favoráveis às corporações privadas. Eu sou contra. Não, sim, a questão que está sendo colocada, depende. Na Rússia não é. Na Rússia não é. A dos Estados Unidos está em questão, Renato. Está em questão dos Estados Unidos. Eu sei, mas a gente tem regulamentações diferentes em outros lugares, Breno. E eu sou obrigado a aceitar a regulamentação americana? Não, você não é obrigado a aceitar, é evidente que não. Não pode se criticar, a gente está obrigado a apoiar? Não, claro que não, Breno, mas eu estou dizendo que você é obrigado a aceitar, é que você está trabalhando com um conceito de internacionalismo que na prática não existe. Não. Depende de legislações nacionais. É isso que eu tenho dito. É isso que eu tenho tentado buscar a compreensão. E é preciso discutir também em cada país a partir da sua conjuntura. É boa a conjuntura no Brasil para discutir uma regulamentação? Nós temos hoje correlação de força para conseguir uma boa regulamentação na área das plataformas e dos meios de comunicação? Eu não acredito nisso.
E então, nesse momento, para mim, aquela legislação que a gente tem é bastante boa e a gente tem que continuar com ela, que é o Marco Civil da Internet, e que tem, inclusive, formas e procedimentos para agir. Lá nos Estados Unidos, dentro da lei deles, isso daí, o Twitter podia ser responsabilizado se algo ocorresse, se aquela invasão fosse um sucesso. Ele tomou a medida que lhe parecia cabível. Aí você pode dizer, porra, mas foda-se o Trump, foda-se a democracia dos Estados Unidos, dane-se tudo aquilo, tinha que deixar o circo pegar fogo. É uma opção tua, mas não era do Twitter para aquele momento. Evidentemente que eu sei que Twitter e fórum são coisas absolutamente distintas, Breno. Só que tem uma questão. O Twitter estava sendo usado como um veículo de comunicação do Trump. Ele estava sendo aparelhado como um veículo de comunicação. Era a partir dali que as ordens saíam. E a decisão deles foi impedir que o Twitter fosse usado como veículo de comunicação. Rovai, só trazendo aqui informação, Sinara, rapidinho, porque acabou de ser aprovado o impeachment do Trump. Então, só aprovado? Na Câmara. Todo mundo é favorável, passou na Câmara, segue para o Senado o impeachment do Trump, que vai sair da Casa Branca. Foi barrado no Senado, né? Foi barrado, mas agora vai... Acho que tudo indica que ele vai sair pela porta dos fundos, carimbado, enfim. Muitos republicanos votaram pelo impeachment também. Acho que só trazendo isso aqui, depois a gente volta para o debate. Acho que era importante. Ótimo. Deixa eu só falar aqui mais os superchats, tem um monte de gente fazendo aqui. Thaís Braga Alves Neves falando, eu vejo 247, aula maravilhosa sobre militares pelo convidado do Paulo Moreira Leite. Quem manda aqui não é Bolsonaro, e sim os militares, aprendi muito. Fernanda DS, a minha conta foi banida do Twitter em plena campanha de 2018, não fiz uso de incitação à violência, fiz críticas ao Bolsonaro no perfil de um de seus filhos. João Batista Júnior diz que é o fã número 1 aqui do canal. Eu queria aproveitar o gancho, já que não fui eu que toquei nazismo, e sim o Breno, que falou da reação contra o nazismo após a Segunda Guerra, eu queria lembrar que antes da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra, os nazistas usaram o rádio como veículo de disseminação de mentiras, de manipulação da população, né? Acredito, acho que todo historiador acredita que o Hitler não teria chegado lá sem essa ajuda do rádio e daquela famosa frase do Goebbels que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. O que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, né? Que o Bolsonaro, a extrema-direita, tem usado as redes sociais para disseminar mentiras, desinformação e, ultimamente, anticiência, né? Informação anticientífica que está nas redes o tempo inteiro. Eu pergunto a vocês, em primeiro lugar, se Hitler não tivesse tido um dono de Twitter que o barrasse, ele teria chegado lá? E 2, a extrema-direita brasileira teria chegado onde chegou se as redes sociais não tivessem sido tão complacentes com a extrema-direita, se as redes sociais fossem tão duras com a extrema-direita brasileira quanto está sendo com o Trump? A gente teria kit gay, mamadeira de piroca e essas coisas? Teríamos um fascista no poder? Pergunto a vocês. Sinara, eu acho eu acho que, na verdade, Hitler, vamos fazer o paralelo, Hitler e Mussolini chegaram lá, porque as redes foram absurdamente complacentes. E eu duvido que essas redes queiram fazer qualquer coisa em relação a Mussolini. Hitler está caindo hoje, fazendo um paralelo. Mussolini está no poder. Vai continuar no poder. Vai continuar no poder porque o Twitter não está nem aí, né? Ou o Twitter, ou o Facebook, ou as outras redes sociais em relação ao que está sendo feito no Brasil. Agora nós vamos apelar, então, Twitter vem aqui banir o Bolsonaro. Eles não vão fazer isso. Eles fizeram isso porque a situação nos Estados Unidos é uma situação realmente alarmante, né? Não sei se vocês viram as cenas hoje no Capitólio, a quantidade de soldados que tinha lá dentro. Nos Estados Unidos existem 400 milhões de armas de fogo, né, para um país de 320 milhões de habitantes. Então, se a gente está partindo do pressuposto de que a regulação é a autorregulação das plataformas, quer dizer, a gente vai ter que pedir para o Twitter e para o Facebook e para o YouTube banirem o Mussolini, eles vão falar, não, isso aí é problema de vocês, né? Então,
isso, na minha opinião, que comprova a necessidade de uma regulamentação das redes em si. Né? O discurso de ódio tem que ser banido? Obviamente tem. As fake news têm que ser banidas, mas não por eles, tem que ser pela sociedade. O Rovai falou um ponto. A correlação de forças no parlamento é ruim, é muito ruim. Bom, mas e aí o que a gente faz? Né? Tem que se levantar a discussão, tem que mobilizar, tem que chegar, mobilizar jornalistas, estudantes, para fazer essa discussão, porque eles não vão fazer nada em relação ao Brasil. O Brasil, do jeito que está muito bom para eles. Então, eu acho que, assim, esse é o argumento, em tese é correto. Se alguém tivesse contido o Hitler lá atrás, ok. Se alguém tivesse contido o Trump antes, okay, mas não vão fazer nada para conter o Bolsonaro. Né? Estamos numa situação realmente muito ruim. Mas passo para o Breno, para o Rovai, enfim. Fala, Rovai. É o Breno, né, agora. Eu falei antes dele. Eu acho, Sinara, que é outra comparação incorreta, porque as rádios não são redes sociais. É completamente diferente. Completamente diferente. São veículos de comunicação, eram novos na época do Hitler. As redes sociais não são veículos de comunicação. Elas não são veículos de comunicação. Elas podem ser usadas como, Breno? Elas podem ser usadas pelos seus próprios usuários. Os donos das redes de comunicação, eles não emitem comunicação. Eles não emitem conteúdo editorial. É outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com as rádios do período da ascensão do Hitler. Aliás, quem também, ainda que levando em conta essa consideração, quem imaginava que o Hitler podia ser detido porque se as rádios o tivessem calado, vivia numa ilha da fantasia, né? Porque o Hitler só podia ser detido pela força da classe trabalhadora, pela luta insurrecional, pela luta da classe operária alemã. Não seriam os donos das rádios que iam deter o Hitler. Como também não vão ser os donos das redes sociais que vão deter o que significa o Trump. Como também não vão ser os donos das corporações brasileiras que vão deter o Bolsonaro. Isso seria, ter essa ilusão, seria uma coisa assim de outro planeta. De outro planeta. Então, rádios nada tem a ver com redes sociais. Começa por aí. É uma conceituação equivocada, Sinara, para esse exemplo. É uma conceituação Eu estou falando sobre disseminação e Breno, manipulação da população. Eu não estou falando sobre manipulação da população. Não. São coisas totalmente diferentes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Em nenhuma hipótese é aceitável, em qualquer situação, a privatização do Estado e da política. Somente quem pode tomar decisões que calam a voz é o Estado. Nenhuma corporação privada pode ter esse direito no âmbito das redes sociais. As rádios, os jornais e as televisões são outra coisa, eles são canais. Nos canais deles, eles podem decidir quem fala e quem não fala, porque eles são donos da sua linha editorial, especialmente no caso dos jornais. Rádio e televisão é uma outra história que em muitos países eles são concessões. Mas não deveriam, né, Breno? Não deveriam ter esse poder absoluto de dizer você fala e ele não fala. Mas eles são de outra lógica, não é a mesma lógica. São veículos concessionários, Eu não poder terminar de falar. Eu acabei de falar isso. No caso dos rádios e das televisões, é um caso até mais complexo, porque em muitos países eles são concessões públicas. Em outros não. Por exemplo, nos Estados Unidos não são concessões públicas. Em muitos outros países são concessões públicas, as rádios e televisões. Portanto, também seu espaço tem que estar arbitrado pelo poder público e não pelos donos dos meios de comunicação. Então, isso é uma questão fundamental. A segunda questão, em nenhuma hipótese nós podemos aceitar a privatização do Estado e da política, em nenhuma circunstância, sob nenhuma exceção, porque isso é exatamente o que significa o projeto Trump e Bolsonaro, ainda que seja o projeto Trump sem o Trump ou o projeto Bolsonaro sem o Bolsonaro. Nós temos que defender a via da democracia. A via da democracia é do poder público. É a via do Estado, é a via da decisão pelas instituições avalizadas, direto ou indiretamente, pela soberania popular. Somente essas instituições podem ter o poder de silenciar. Nenhum proprietário privado pode ter esse poder quando se trata do caso das redes sociais. É disso que se trata. Quando uma corporação privada como o Twitter, ou o Facebook, ou qualquer outra, ela chama para si e aceita-se
que elas possam decidir quem fala e quem não fala, isso é privatização da política, é Robocop. É Robocop. Eu não estou discutindo, Renato, se é legal ou não é legal o que o Twitter fez nos Estados Unidos. É evidente que o Twitter agiu dentro da lei, o que não me obriga a concordar com a lei americana. É evidente que eles agiram dentro da lei. Breno. Agora, a lei americana e o que fez o Twitter e outras redes sociais corresponde à privatização da política. Pessoas de esquerda não podem ser favoráveis à privatização da política. Mas pessoas de esquerda podem ser favoráveis ao Estado. Ainda que o calor dos acontecimentos nos faça ter, com toda a justiça, o ódio merecido contra Trump, contra Bolsonaro ou contra o capeta. Breno, queria fazer um parênteses, porque do jeito que você está falando, você está quase pressupondo que a tecnologia é neutra, né? Porque você fala de um lugar das plataformas que não existe. A tecnologia nunca é neutra, a tecnologia é ambígua, já há consenso sobre isso do ponto de vista teórico. E quem domina a tecnologia dita qual será o uso delas. A partir disso, a gente tem que as redes são um espaço privado. Elas agem como espaço privado a partir de uma lógica tecnológica, de uma tecnologia que elas inventaram para fazer superdistribuição de informação. Se você acha que o Twitter descumpriu uma regra do teu país, do teu Estado nacional, você pune essa plataforma, você impede essa circulação, você tira essa tecnologia privada de poder fazer uso no seu Estado. É essa alternativa que a gente tem. É a legislação poder ser utilizada a priori, anteriormente ou a posteriori, né, sobre o que foi feito. Quando o Trump faz isso, e quando o Twitter toma essa decisão, ele está sob a justiça do país em que ele atuou, podendo ser punido. A minha percepção, a despeito da legislação americana, Breno, é que nesse caso específico ele acertou ao fazer isso. E ele vai ter casos específicos em que ele vai ter errado muito, como já errou. Só que, quando erra e o Estado Nacional tem condições de tomar decisão, ele que tem que punir a plataforma. A legislação nacional tem que punir. É o que nós temos, porque a tecnologia é ambígua. A tecnologia não é... A tecnologia foi criada, aí, como está dizendo aqui o Silvio, foi criada com dinheiro público. Não necessariamente. Foi no Vale do Silício, eles ganham milhões, podem ter tido incentivos, mas é deles. A concessão pública, no caso das redes de televisão, Breno, ela é mais séria do ponto de vista do compromisso público do que o uso das plataformas de rede. Porque aqui são espaços limitados. Você não pode ter um canal de televisão. Eu não posso criar uma tecnologia e não podia, pelo menos, né, fazer canais de televisão usando o espectro que existe, porque esse espectro tinha limite. Agora ele está sendo ampliado com o advento da internet e com o advento de outras tecnologias. Mas antes tinha 4 canais que poderiam ser usados e mais ninguém podia usar, 4 ou 5. O fax de rádio, a mesma coisa. E aí sim o Estado tinha o dever de impedir excessos. A meu ver, inclusive, é o contrário. Mas, enfim, eu queria finalizar essa fala dizendo o seguinte: eu aqui não estou querendo dizer que não tem que ter legislação, que a liberdade tem que ser total, muito pelo contrário. Eu defendo a regulamentação, mas também defendo, de alguma maneira, que eles possam ter o direito de tomar decisões em relação ao uso que está sendo feito das suas plataformas. Tem alguém me ligando aqui, acho que discorda da minha opinião. Olha só, eu quero agradecer Biase Arquitetura aqui pela doação, e tem mais uns superchats também chegando aqui, deixa eu ler. Leandro Souza, a extrema-direita está a serviço do lucro das grandes corporações. Aqui e no nazismo, as corporações não rasgam dinheiro.
Silvio Souza, o Rovai leu, né? Rovai, essa tecnologia foi criada com dinheiro público, apesar de não ser reconhecida como tal. E tem mais um da Daniela, que falou aqui, Breno, para você, que a não compreensão do... Aqui, ó, Fernanda, aliás. Fernanda DS, a opinião do Breno sobre rede social não ser um meio de comunicação reflete porque as esquerdas levam surra das direitas e dos fascistas há anos. O que eu queria colocar é o seguinte, o Breno falou que o Estado é que deve ter o poder de silenciar. Na China não pode usar Twitter nem o Facebook, e o Trump, por sua vez, quis proibir o TikTok nos Estados Unidos. Então, me parece incoerente, Breno, você defender que o Estado pode calar e, ao mesmo tempo, ser favorável ao Trump permanecer nas plataformas quando ele mesmo quis proibir o TikTok nos Estados Unidos e, por sua vez, o governo chinês proíbe Facebook e Twitter lá. Leonardo, fala. Não, eu acho que esse caso do Trump proibir o TikTok, ele mostra, na verdade, a urgência de uma regulamentação, mas não do presidente da República, né? Não do chefe do executivo determinar o que pode e o que não pode, porque isso também é arbitrário, isso também seria uma saída fascista, vamos dizer assim. Qual que é o problema dos Estados Unidos com o TikTok ou com os aplicativos chineses? Por quê? Porque eles achavam que estavam no controle do discurso, no controle da situação. Por que agora a gente começa a entender essa lógica do Steve Bannon, dizendo que a grande guerra do século XXI é a guerra do 5G, tecnológica, etc. e tal? Porque o governo dos Estados Unidos, ou a direita, ou o que fosse, achava poder controlar o discurso por meio dessas plataformas. Eu acho que, em tese, o Rovai tem razão. Quando ele fala assim, por exemplo, uma concessão de TV, ela tem que ser mais regulada porque é um espaço, vamos dizer assim, vamos dizer assim, algo restrito na frequência, isso em tese é correto, mas o poder de destruição dessas redes sociais é muito mais amplo do que o das televisões tradicionais, né? Olha como é que é o controle do discurso se dá hoje. Você tem as redes sociais e você tem o acesso à informação pelos celulares, basicamente por duas plataformas, que são o Google e a Apple. Então você tem o iOS na Apple e você tem o Android para todos os celulares que não sejam, quase todos os celulares. Por isso quer dizer que essa questão do TikTok assustava, porque daqui a pouco você vai ter os celulares chineses, daqui a pouco você vai ter o sistema operacional chinês que vai competir com o iOS, com o Android, e daqui a pouco você vai ter o YouTube chinês, daqui a pouco você vai ter o Facebook chinês se expandindo por outros países. Que bom, né? Não, eu acho que é bom, o aumento da concorrência é bom, mas eu não vejo, eu acho que assim, quando você cita, por exemplo, esse caso do TikTok, reforça a ideia de que isso tem que ser regulado pela sociedade de uma maneira mais ampla, né? Discutindo pelo parlamento, né? Com os movimentos sociais, com as universidades, com os sindicatos de jornalistas, com todos aqueles que lidam com a informação. Né? Eu participei de uma live com o Rui Costa Pimenta outro dia, ele falou uma coisa muito legal. Né? O que não é para todos, né? Pegando esse ponto que o Rovai falou, que a plataforma pode ter o direito de decidir, de banir ou não, o que não é para todos não é um direito, é um privilégio. Então a gente vai viver numa sociedade de privilégio em que o bilionário decide quem fala e quem não fala. Esse é o meu ponto. Né? E também não pode ser o bilionário, como também não pode ser o Trump. Né? Acho que essa é a questão, não pode ser o Trump. E aí, na linha contrária, você falou, a China faz isso, faz aquilo. O Erdogan anunciou nessa semana que vai ter a rede social própria, porque não querem mais, acha que o WhatsApp já não é uma rede segura. Então está indo para um caminho de regulamentação nacional também. Pois é, né? Pela direita. Que é pois é, mas também não pode ser a rede do Erdogan em que o Erdogan define quem fala e quem não fala. Tem que ter uma certa... Mas é isso que está acontecendo. Quando se substitui essas redes, cada lugar vai para um lado. Cria uma rede própria, nacional, e restrita, e que à direita ou à esquerda. A gente não tem conseguido construir redes livres, a gente não tem conseguido fazer aquilo que a gente sonhou lá no começo na discussão do software livres e tudo. Nós perdemos essa batalha. Não, sim, Roberto, mas se não existe liberdade, então vamos aceitar o mundo menos pior que é o atual, em que o Twitter e o Facebook definem quem é livre ou quem não é livre? Não, claro que não. A liberdade, como é que a gente faz? Deixa o Breno falar aí que eu já... Não, deixa eu fazer um complemento, Atush. Assim, tem uma diferença muito importante
entre os canais de televisão e as redes sociais uma outra diferença, que os canais de televisão, eles mantêm a mesma lógica que as rádios ou que os jornais, que é a lógica entre o emissor da mensagem e o receptor. Os cidadãos são receptores da mensagem na televisão, na rádio, nos jornais. Não é o que acontece nas redes sociais. Nas redes sociais é um outro fenômeno. É um fenômeno no qual não há divisão de papéis entre os receptores e os emissores da mensagem. Porque quem constrói o conteúdo das redes sociais são os próprios cidadãos que se tornam usuários dessas redes. Por isso que as redes sociais implicam, mais do que qualquer outro espaço de comunicação, elas implicam em direitos de cidadania e controle público. Primeira coisa. Segundo, eu não contraponho regulamentação dos meios audiovisuais, entre eles os canais de televisão e rádio, à regulamentação das redes sociais. Acho que tem que fazer as duas coisas, com muita severidade. Aliás, o meu modelo é o modelo europeu do pós-guerra. Por mim, só tinha TV pública ou estatal. As rádios, podia existir rádios privadas, desde que houvesse uma forte presença de rádios estatais. Os jornais podem ser privados, mas a distribuição deles tem que ser estatal, como era na França até os anos 80. A França, para impedir que o sistema de distribuição gerasse desequilíbrio entre os jornais de esquerda e de direita, no pós-guerra, os dois principais jornais da França eram Le Figaro e o Le Humanité, o jornal do Partido Comunista Francês. Qual foi o acordo na Constituinte Francesa para impedir que o Le Figaro usasse seu poder econômico contra o Le Humanité? A distribuidora dos jornais era estatal. Ela era controlada publicamente. Nenhum jornal podia ter sua própria distribuição. Nem de assinatura, nem em bancas. E as bancas estavam obrigadas a expor por igual os jornais diários. Numas plataformas físicas que a empresa governamental de distribuição entregava nas bancas de jornal. Então, esse é o meu modelo. No meu modelo é assim que funciona, essa regulamentação. E as redes sociais deviam ser obrigatoriamente públicas. E, Sinara, eu vou te dizer uma coisa. O governo chinês agiu, a meu modestíssimo juízo, de forma completamente correta. Fizeram o certo, porque eles então a liberdade de expressão é relativa. Não tem a ver nada com liberdade de expressão, isso tem a ver com propriedade, Sinara. Eles chegaram à conclusão de que eles não tinham como regulamentar o Facebook, ou o Twitter, ou o Google, exatamente porque são empresas que não têm sua base territorial na China. Elas são empresas com base territorial em outro país, aliás, num país adversário. E, em função dessa situação, da impossibilidade de regulamentar estas redes, para não ficar nas mãos destas redes, eles fecharam essas redes. Então, se o Trump... Peraí. Então, se o Trump fechasse o TikTok, estaria correto? Sinara, eu não estou falando do Trump ou do Xi Jinping, eu estou falando de uma decisão de Estado. Houve na China uma decisão de Estado de que deviam ser fechadas essas redes, que não podiam ser regulamentadas pelas instituições chinesas, e a China criou suas próprias redes. Seu próprio Facebook, seu próprio Twitter, seu próprio Google. O grau de liberdade que há nessas redes já é uma outra discussão. Não é a mesma discussão. Não há equivalência entre propriedade e liberdade. A propriedade privada sempre tende a pouca liberdade real. Muita liberdade para os donos e pouca liberdade para as pessoas, na vida real e concreta. A propriedade pública não necessariamente implica em liberdade. Podemos lutar por mais liberdade no seio da propriedade pública. Mas os chineses agiram corretamente. A única maneira, a única regulamentação radical das redes sociais é a sua transformação em empresas públicas. Não há outra saída. A regulamentação de varejo é o que nos resta quando a correlação de força não é favorável, mas eu não vejo nenhuma solução que não essa de tornar essas empresas públicas, empresas estatais, se for necessário. Mas você não respondeu sobre o TikTok. Respondo com o maior prazer sobre o TikTok. É uma outra discussão do TikTok. Primeiro, a discussão do Trump sobre o TikTok, ela era fundamentalmente comercial. A história do TikTok não tem nada a ver com regulamentação. O Trump não queria regulamentar o TikTok. Ele queria impedir que o TikTok se transformasse num player
capitalista dentro dos Estados Unidos com excessivo poder, inclusive sobre as próprias redes americanas. Você vê o silenciamento do Facebook e do Twitter quando o Trump ameaçou proibir o TikTok, como eles ficaram quietinhos, porque o TikTok corria o risco de começar a comprar ações das redes americanas e derrubar a hegemonia dessas redes. É uma outra história que não tem nada a ver com regulamentação. E o Trump sozinho não poderia definir isso. Nem na China o Xi Jinping sozinho define isso. Agora, eu acho que é uma questão de soberania nacional, essa história das redes sociais. Porque se você não puder regulamentar, na medida em que essas empresas são matriciadas no exterior, você vai ter que romper com as redes internacionais e criar redes nacionais. Porque isso passa a ser um projeto de soberania nacional. Vai. Deixa eu dizer aqui algumas coisas. Primeiro, eu queria ponderar algumas colocações do Breno. Breno, havia um entendimento, aí até 2014, 2015, de que as plataformas de redes sociais eram apenas espaços de distribuição de informação. Esse entendimento já vem sendo modificado há algum tempo, por teóricos como Elie Parisier, que escreveram Filtro Invisível, por uma série de pesquisas que foram feitas, por o livro O Poder da Comunicação, do Tim Wu, que mostra como a internet foi fazendo esse ciclo de fechamento. Hoje se tem uma rede controlada por algoritmos, onde essa informação não circula com a mesma força e da mesma forma para diferentes veículos de comunicação, diferentes pessoas. Os algoritmos controlam para quem essa informação vai, para que bolha que isso vai, para qual alcance isso vai ter. Isso já está privatizado e já modificou as plataformas de redes sociais, o uso delas há algum tempo. Não é algo novo. Então, eu queria te fazer não é uma correção, mas uma ponderação. Uma ponderação, queria te fazer essa ponderação, porque a partir daí você pode ter uma percepção diferente do que elas significam. Tem alguns filmes, assim, para quem está nos assistindo, até para dar são filmes já clássicos, O Dilema das Redes, Privacidade Hackeada, As Redes de Ódio. Tem filmes que já discutem essa questão a partir da lógica dos algoritmos. Bom, os algoritmos têm que ser democratizados. Esse é um pressuposto. E aí isso independe se vai ser estatizada a rede ou não. Eu discordo dessa alternativa da publicização e estatização. Eu acho que se isso acontecesse no Brasil, a gente cairia na mão e rapidamente a gente perderia qualquer possibilidade de ter um ecossistema midiático mais diverso, que seria absolutamente centralizado na mão dos grandes poderosos, porque a gente não conseguiria ter dificilmente acesso a instrumentos de comunicação. Eles seriam estatizados como foram, de alguma maneira, né, entre aspas, na época da ditadura militar, né, porque ali havia uma concessão de que a última palavra sempre era dos generais. Em resumo, eu sei que a gente está chegando ao final aqui, o Atush quer falar, mas a minha defesa aqui, para fazer um resumo do que eu defendo, é regulamentação nacional para as redes, para as plataformas de rede, para veículos concessionários e convivência entre diferentes formas de produção informativa, estatal, pública e privada, sendo sempre regulamentado via a sociedade, quanto mais plural possível. E eu tenho muito medo disso também, porque sei que em alguns momentos isso pode ser utilizado. A TV Brasil, que foi criada no governo Lula, hoje é a TV do Bolsonaro. Olha só, daqui a pouco eu passo para você, Leonardo. Deixa eu só ler aqui. Carlos Alberto de Almeida Dias. Desculpe-me, mas parece debate de início de curso de comunicação social. No final, chegar-se-á a nada, apenas o reconhecimento. Liberdade é algo relativo. A posse dos meios de comunicação de massa e das redes é determinante a própria noção de democracia. E a Meg fala, as pessoas não estão assistindo TV 24/7, mas estão nas plataformas 24/7, sendo impactadas pelo algoritmo. E agradecer ao novo membro Ivo Miranda Gomes. Eu queria colocar aqui um print do Democracy Now!, que é um jornalista progressista dos Estados Unidos,
o Amy Goldman, né? Que é Chris Hedges falando que enquanto muitos aplaudem movimentos do Twitter, Facebook e outras empresas de mídia social para bloquear o alcance do presidente Trump, o jornalista Chris Lynn Hedges avisa que as proibições podem sair pela culatra. É sempre, no final das contas, a esquerda que paga por esse tipo de censura, que é um argumento que vai... que se encontra com o do Leonardo e do Breno, né, de que isso vai acabar se voltando contra a gente. O que eu quero perguntar a vocês é, se no nosso campo tivesse gente defendendo, incitando a violência e mentindo e disseminando fake news nas redes, nós não já teríamos sido banidos? Leonardo? Eu quero só falar uma coisa, até aproveitando esse comentário do Democracy Now!. Se surgir um Malcolm X agora nos Estados Unidos denunciando uma opressão e que deva ser combatida de uma maneira violenta, ele poderá ser banido, dizendo, não, esse discurso é contra a ordem. Então não haverá um Malcolm X novo nas redes sociais. Só queria propor um consenso, porque eu sei que daqui a pouco o Rovai já vai começar a se desesperar para ver o Santos, o Breno também. Eu queria propor um consenso, eu acho que isso mostra o seguinte, né? Revelou a gigantesca hipocrisia do discurso da liberdade nos Estados Unidos. Né? Não existe liberdade nas redes sociais. A gente está vendo isso explicitamente, escancaradamente. O Breno falou, bom, também não existe, não sei qual que é o grau de liberdade que existe na China, e não é essa a discussão, nem sabemos qual é o grau de liberdade que haverá na Turquia. Mas o simples fato de cair a máscara do discurso da liberdade é uma ameaça para todos nós. Porque a gente só existe porque existe um ambiente mais ou menos livre aqui. Se de repente eles acharem que a gente não serve mais ou que a gente tem que ser banido porque incitamos uma mudança de ordem, todo dia a gente fala fora Bolsonaro, e se eles acharem que falar fora Bolsonaro é desafiar a ordem? Então, queria deixar isso como provocação, mas vivemos num mundo de liberdade, pelo menos controlada, né? Acho que esse é um ponto que acho que todo mundo vai concordar. Renato. Eu estou tremendo aqui já, mas pode falar. Que pese nossa confluência essencial, que é nos prepararmos para o jogo do glorioso Alvinegro Paulista logo mais, de fato, a TV Brasil hoje é do Bolsonaro. Só que se o Bolsonaro perder a eleição, deixa de ser. Enquanto que o Twitter continuará do Dorsey e o Facebook continuará do Zuckerberg, não importa o que o povo ache a respeito, porque o poder do capital só é removível pelo próprio capital ou por uma revolução. Mas, ainda que nós possamos dizer isso, que a TV Brasil é do Bolsonaro, a política remove essa propriedade do Bolsonaro. A luta política remove, a eleição remove. Então, nós vamos usar isso como argumento de que não podemos defender o caráter público ou estatal dos meios de comunicação, porque quando a direita governa, fica nas mãos da direita, mas as propriedades das corporações privadas continuam na mão dos seus capitalistas, independentemente do voto popular. É muito mais antidemocrático. E, estruturalmente, Dorsey e Zuckerberg são muito mais antidemocráticos do que Trump e Bolsonaro. Eles não são removíveis. Não é possível afastá-los. Mas as redes deles são substituíveis, né? Por exemplo, o Facebook tem caído a audiência dele há anos. São substituídos por outros Dorseys, por outros Zuckerbergs. Porque na verdade, o TikTok está sendo uma grande competição para ele. Matuxa, você está querendo estatizar a TV 247? Eu estou querendo fazer o quê, Roberto? Desculpa. Estatizar a TV 247? Não quero estatizar, não, mas se houvesse mais competição, seria melhor. Se a gente não tivesse, na verdade, dependente de uma outra plataforma, seria melhor. Sem dúvida. Então, não há outro caminho melhor, como foi a experiência europeia do pós-guerra, que o controle público dos meios de comunicação foi o auge da democracia, o auge da liberdade de expressão na Europa. Foi quando a Europa pôde ter meios de comunicação controlados pela correlação de forças da política. Ô, Sinara, na TV italiana, que era estatal, o sistema RAI, porque o parlamento aprovou, em função de sucessivas greves dos trabalhadores,
era obrigatório ter 5 horas por semana entregues às televisões italianas aos sindicatos. Uhum. Eu confesso a você, Breno, que eu sou cética dessa estatização toda, acho que não tem mais a ver com o mundo de hoje, acho tópico. Eu acho que a gente está mudando o foco do debate. Esse mereceria ser um outro debate, para ser sincero. Eu concordo com isso. Porque são coisas muito distintas. Sim, outro debate, Ronaldo. A gente não tem como nacionalizar as plataformas de rede social. Elas são tecnologias inacionalizáveis. A gente pode construir uma outra rede social. Hoje não é possível. Agora, e não sendo possível, qual é a política que se deve ter? Nunca aceitar o fortalecimento das corporações privadas. Não pode haver privatização da política. As corporações privadas não podem decidir o conteúdo das redes sociais. É uma questão de princípio. Não é uma questão sujeita a excepcionalidades. Em nenhuma hipótese, as corporações privadas que controlam as redes sociais podem interferir sobre o conteúdo das redes sem a devida ordem judicial ou legislativa. Não podem. E não pode haver excepcionalidade. Isso vale para o Trump, isso vale para o Bolsonaro, isso vale para o capeta e vale para nós também, para que o MST pode ser acusado, não é, Sinara, de incitação à violência por ocupação de terra, o MTST por invasão, por uso da violência nas ocupações urbanas, manifestações sindicais e item pode ser acusadas de serem insurrecionais, como já várias vezes a direita fez, incluindo o governo Temer, na última greve geral, aquela manifestação que teve em Brasília. Então, se nós não queremos cair no axioma desse jornalista da Democracy Now!, de que censura pode começar com o Trump e acaba nas costas da esquerda, se nós não queremos cair nessa situação, nós temos que defender a questão de princípio. As corporações privadas não podem determinar o conteúdo das redes sociais. Não é aceitável isso, baixo nenhuma condição. E eu me despeço, porque já chegou a minha última intervenção. Eu já estou indo para o aquecimento do jogo, porque eu estou muito preocupado. Você não vai falar, caramba. Tenho direito a fazer a minha última intervenção aqui. Quero dizer que é o seguinte, a gente está debatendo um episódio muito claro, uma tentativa de ocupação do Capitólio promovida, né, com gente armada, que morreram pessoas, um atentado à democracia promovida via Twitter por uma pessoa que divulgava e animava a tropa, que era o presidente dos Estados Unidos, que hoje está sofrendo processo de impeachment. Neste episódio circunspecto, eu acho que o Twitter agiu corretamente. Agora, isso significa que o Twitter deveria poder fazer isso com quem quiser, a hora que bem entendesse. Ele faz isso com quem quer, com quem bem entende. Nós já fomos silenciados pelo YouTube, a Fórum ficou vários dias fora do ar. As plataformas fazem isso, já sofreram punição por conta do terço do Papa no Facebook, uma matéria correta feita pela Fórum. Vários internautas já devem ter sido suspensos e banidos de redes sociais. Isso é algo que é intermitente, acontece há muito tempo. Deveria haver uma legislação nacional para impedir isso? Concordo. Eles não poderiam fazer isso, se continuassem a fazê-lo, poderiam ser impedidos de atuar no país. Aí você faz... é por isso que o Marco Civil determina uma série de questões em relação a isso. Aqui a justiça não aplica sequer as condicionantes da legislação do Marco Civil. E estamos mudando, estão regredindo no Marco Civil, e as plataformas estão ganhando nesses últimos tempos, com novas legislações que estão sendo preparadas, mais força do que tinham. É por isso que eu digo, a correlação de forças hoje sequer é boa para poder modificar isso. Bom, enfim, acho que estamos aí, chegamos ao final, todos pudemos falar, né, Sinara? Exato. Eu só quero deixar aqui minha opinião, que é a mesma do começo. Pau nos fascistas. Eu quero que eles se ferrem, e se é para eles ficarem fora do Twitter e do Facebook, para mim... Pau no Boca Juniors. Pau no Boca Juniors, então. Qual é o prognóstico para hoje, Renato? 2-1, com o Santos fazendo 2-0 no primeiro tempo e o Boca com Tevez
Vai ficar que o Ávila, aos 39 do segundo tempo, faz um gol para dar aquele suadouro na gente, que é natural, mas a gente pacifica. Eu acho Santos 1-0. Santos 1-0? Tá bom também, vai. 3-0. 3-0 pro Santos, vamos embora. Vou anotar aqui. Quanto é 3-0 pro Atushi, 2-1 pro Rovai e Breno 1-0 pro Santos. Você? Eu não entendo nada de futebol, eu não vou dar palpite. Me ver de mau humor é só se os resultados forem contra o Santos. Tchau, Valeu, meninos. gente. Muito obrigada, hein? Adorei a Obrigado. presença. Voltem mais vezes. Valeu. Bora. Beijos. Terminamos aqui o nosso debate. Vocês viram, né? Difícil que essas 4 pessoas cheguem a um consenso completo, não é? Claro, liberdade de pensamento, que é o que a gente defende aqui, né? Mas, no caso, alguns achando que isso deve ser levado como princípio. Eu não, eu acho que, em alguns casos, tem mesmo que silenciar os fascistas, e eu aplaudi e continuo aplaudindo esse caso do Facebook e do Twitter. Bom, continuem aqui no nosso canal, não se esqueçam de se inscrever, né, e se tornar membro para apoiar a mídia alternativa. Amanhã tem Fórum Café às 9h, 11h30 tem Drida Lorenzo e Renato Rovai no Fórum 11h30, e às 18 horas eu volto aqui com o Jornal da Fórum. Beijão para vocês, muito obrigada, tchau.